Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos iniciando, mais uma videoaula falando sobre a história da África até o neocolonialismo do século XIX, tudo bem? Então bora aqui, falar sobre os seus primórdios. Primeiramente, quando a gente fala em continente africano, não podemos esquecer que os hominídeos, eles surgiram na região aqui do continente africano. Eu peguei esse mapa aqui para vocês que fica até mais fácil o entendimento. Então, a gente consegue observar aqui, onde eles surgiram, que seria nessa parte que tá esses pontinhos aqui, amarelo, mais nessa região. E eles acabaram, migrando aqui para a região norte da África e chegando aqui, se dividiram em dois grupos. Um foi para a Europa, e o outro foi para a Ásia. Chegando na região aqui, da parte asiática, esse grupo se subdividiu novamente e um foi para a região que a gente conhece aqui do Estreito de Bering e acabaram até colonizando aqui o nosso continente, e outra região foi indo para, a Austrália, região da Oceania, que a gente conhece aqui, tá bom? Mas voltando aqui para o continente africano, tá? O continente africano, eles tinham uma variedade étnica, linguística, tribais e religiosas e nacionais, totalmente diferenciada. Então, aqui a região, a gente vai dizer que o continente africano, ele não era, vamos dizer assim, dividido em questão territorial, mas sim em pequenos grupos, tá? Esses grupos, eles primeiramente eram compostos por famílias, Essa junção de famílias criava-se um clã, e essa junção de clãs acabava surgindo o que a gente conhece como tribos, tá? Então, a gente consegue observar que a região africana ela era composta por tribos. De que formas eles viviam, Principalmente do extrativismo, da caça, da pesca e da coleta, do pastoreio e também da agricultura. Mas não podemos esquecer que eram totalmente itinerantes. O que era itinerantes? Eles, quando, vamos dizer assim, ficavam numa região e pegavam todo aquele recurso natural, eles acabavam migrando para outras regiões, que pudessem, vamos dizer assim, tá dando o seu meio de sobrevivência. Então, por isso que eles eram totalmente nômades, vamos assim dizer, quando acabavam esses recursos naturais aí. A África, a gente vai dizer que ela é dividida em duas grandes áreas. Tem uma região norte, que vai ser chamada de norte saariano ou a região do Mediterrâneo. E temos aqui a região sul, que vai ser conhecida, como a África saariana ou a África negra. A região norte, ela era conhecida também como a África branca, mas hoje, os próprios geógrafos, como os próprios historiadores, já estão revendo esse conceito aí também, tá? Vamos focar mais no norte saariano, porque a região da África saariana, que seria a região sul, ela vai continuar predominantemente ainda com essas características aqui dos primórdios, tá bom? A África norte-saariana ou mediterrânea, ela vai se destacar muito por conta de uma população que a gente já vem estudando já de algum tempo, que seria, os egípcios. Os egípcios, porque ele vai ter tanta importância na história da África? Porque eles vão ser os primeiros povos a registrar a sua história, tá? Os povos aqui da região africana, eles não tinham esse costume, e por isso, que os historiadores dizem que é tão difícil estudar a história da África, porque muita coisa é registrada através da oralidade, Não estamos desmerecendo a oralidade, mas muita coisa pode ter se perdido ou ter sido acrescentado aí, ao longo da história. Então, vamos aqui para a característica, do norte saariano, ou nesse caso, mediterrâneo. Eram povos que viviam principalmente na região do deserto, tá? Eles tinham a religião, até hoje, é predominantemente muçulmana, tá? Não podemos esquecer que eles viviam de comércio através, das grandes caravanas, e eles tiveram contato com o mundo ocidental, que nem eu já disse para vocês, através do Egito, Então, os egípcios, eles tiveram contato aí com os fenícios, com os gregos, eles foram dominados aí pelos romanos. Também não podemos esquecer, que também em meados do século V houve as invasões bárbaras, Então essa região ficou aí predominantemente dominada pelos vândalos, E a partir do século VIII eles também acabaram sendo invadidos aqui por conta da Península Arábica, com essa expansão islâmica que estava ocorrendo durante esse período,
né? Então, essa região aqui do próprio Egito vai acabar sendo dominada, né? E eles vão ser agregados ao Império Árabe Muçulmano, tá bom? Claro que depois, entre o século XV, vamos dizer aí, né? Quando começa o Império, vamos dizer assim, árabe muçulmano, ele acaba caindo nas mãos dos turcos otomanos, né? Então, essa região acaba, ela, vamos dizer assim, pertencendo a esse império. Só que com o imperialismo, que é o que eu vou estar falando mais ao final do vídeo, né? Essa região vai acabar ficando predominantemente, né, pertencente aos ingleses. Então, é muito comum, principalmente os povos egípcios, eles falarem o inglês como sendo uma, vamos dizer assim, uma língua bastante fluente, tá bom? Vamos aqui, então, focar um pouco sobre a religião, tá? O continente africano, ele vai ter algumas diversidades, né? Então, temos aí o politeísmo e o monoteísmo, que nem eu coloquei até a imagem aqui para vocês. Então, o politeísmo, né, eles acreditavam em vários deuses, mas eles também tinham uma característica um pouco diferenciada, que era o animalismo, né? Então, eles também faziam culto aos animais e também acreditavam na vida após a morte. A gente pode até pegar, né, a própria religião aí, egípcia, logo, né, quando a gente fala assim no Egito Antigo, que eles acreditavam até no antroposomórfico, né, que era metade dos deuses aí tem a cabeça de animal e tem o corpo, né, de humano. Então, algumas tribos, né, que eu citei para vocês, poderiam ter essas características ainda de religião. Claro que eles vão ter um contato, né, com o monoteísmo, principalmente por conta do judaísmo, né? A gente sabe que ao longo das histórias dos judeus, né, eles acabaram, vamos dizer assim, sofrendo aí na mão dos egípcios, ficaram em cativeiro, fugiram, mas a religião acabou, né, vamos dizer assim, deixando alguns remanescentes nessa região aí também. O cristianismo também era uma religião monoteísta, né? Lembrando que o monoteísmo acredita em apenas um único Deus, tá? Ela vai surgir principalmente com o Marco Evangelista, tá? Esse Marcos, ele era um dos discípulos, né, de Pedro, o apóstolo, né? E ele que vai ser o responsável por cristianizar a cidade de Alexandria, e ele teria fundado a Igreja Copta, né? A gente vai dizer que a Igreja Copta, ela é como se fosse tipo uma extensão da Igreja Católica. Só que ela tinha um diferencial, porque ela não obedecia, vamos dizer assim, ao grande líder da Igreja Católica, tá bom? Então, ela vai ter essa separação que nem foi a igreja lá de Constantinopla, tá? E por último aqui temos o islamismo, né, que vai surgir lá na Península Arábica, né, através de Maomé, e vai se expandir pelo Egito em meados do século VII, né, principalmente com as guerras santas, né, e vai acabar se expandindo, né, então, pela região norte ali do continente e vai se expandir pelo resto aí do continente africano. E até hoje o islamismo é a religião mais predominante aí da região africana. Porque o islamismo, ele vai ser uma das religiões que mais vai ter adepto. Simplesmente, né, porque ela tinha uma distinção, ou melhor, não tinha uma distinção, né, entre o líder religioso e o político. Eles acreditavam que um líder, né, ele tinha essa questão teocrática, vamos assim dizer, né? Então era um líder tanto político quanto religioso. E isso pega desde os primórdios, isso aí a gente pega até uma característica não só dos próprios egípcios, mas como das tribos, né, em que um líder ele comandava tudo e todos. E o islamismo, como ele veio com essa característica, acabou agradando aí grande parte, né, vamos dizer, dessa população africana aí também. Ok? Então, vamos aqui, né, falar sobre o colonialismo e imperialismo. A gente vai dizer que houve, né, dois tipos de colonialismo. Eu coloquei aqui para vocês, um do século XVI e temos aí do século XIX. Mas bora focar aqui, então, primeiramente do século XVI, tá? Antes do século XVI, a gente sempre vai citar o Egito, que eu já disse no início do vídeo, porque ele que vai ter o maior registro historiográfico, tá? Então, o Egito, até o século XVI, mesmo ele já tendo sido dominado por outras regiões, mas a gente consegue observar que era uma região bastante rica e até conseguia fazer comércio com várias outras regiões. Então, por isso que tinha uma diversidade, vamos dizer assim, cultural, econômica, né, religiosa muito grande. Mas a partir do século XVI, né,
principalmente com as grandes navegações, a gente vai citar principalmente as portuguesas, é que o continente africano, de fato, ele vai acabar, vamos dizer assim, sendo, abre aspas, descoberto, fecha aspas, né? Também colonizado. E esses portugueses, eles vão começar a observar que os africanos, eles tinham uma prática totalmente incomum, que era fazer comércio de escravos, né? Então, fazer comércio humano aí de escravos. Essas tribos, elas tinham uma prática que era o quê? Guerrear uma tribo com a outra e ao invés de matar o seu inimigo, prendiam e faziam, né, esse comércio, faziam essa escravidão. E para os portugueses, vamos dizer assim, vai ser algo muito bom, porque como eles acabaram conquistando várias regiões, eles precisavam de mão de obra considerada barata, né? Até porque esses africanos aí, eles eram vendidos a troco de nada. No caso do Brasil mesmo, a gente produzia a famosa pinga, né? A aguardente, e era servida, né, como uma moeda de troca aí para esses africanos. Então imagine você comprar uma pessoa, né, e você pagando, dando em troca pinga, gente. O que é isso, né? Um negócio totalmente absurdo. Uma coisa que os historiadores vão acabar citando é que a escravidão, ela vai acabar impossibilitando outras atividades até mais rentáveis, né? Então, como essas tribos, elas focavam apenas, né, esses reis tribais focavam apenas nesse tipo de comércio, isso possa ter sido até uma das causas aí, né, da escravidão, ela ter se perdurado por tantos séculos aí ao longo da nossa história, tá bom? A gente também consegue observar que muitas dessas tribos, né, vão acabar se tornando estados totalmente militarizados, porque o único objetivo deles era capturar mais escravo. Então, a partir desse momento, eles já começam a pedir o quê? Armamento bélico, né? Começam a pedir coisas que tenham mais valores e que possam fortalecer eles perante as outras tribos, tá? Claro que, de fato, quem enriqueceu com esse comércio eram os europeus, tá? E os europeus, quando eles ficam sabendo que há ouro e marfim, eles começam, vamos dizer assim, de fato, não só comercializar com essas tribos, mas eles começam a invadir, né, e tentar conquistar esses territórios aí, tá? Que nem a gente consegue observar, muitas dessas tribos, elas vão acabar fugindo ao interior do continente africano, até porque a gente sabe que o poderio bélico e a ganância do povo europeu era muito maior, né, do que aqueles africanos eles poderiam deter. Então, eles mesmos, não querendo colocar culpa ou justificar o que os europeus fizeram, mas eles mesmos acabaram trazendo, né, essa ganância muito grande aí dos povos europeus. Aí, né, depois de todo esse processo, a gente consegue observar, né, que ao longo do século acabou surgindo o que a gente conhece como neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, tá? Então, do século XVI para o século XIX, a gente vê que o povo europeu ela teve uma dominância muito grande aqui, mas vamos dizer, tentava legalizar essa vamos dizer assim, essa prática, né? E a partir do século XVIII, quando ocorreu lá na Inglaterra, o que a gente já estudou na videoaula, né, que vai ser a Revolução Industrial, a gente consegue observar que esses países europeus, eles estão à procura agora, né, principalmente de mercado consumidores. Então, século XVI, né, foco escravidão, ouro e marfim, né, a partir do século XIX, eles estão atrás de mercado consumidor, mão de obra barata, matérias-primas, né. Então, essa daí vai acabar levando, né, algo que vai ser chamado de fardo do homem branco, que era o quê? Eles queriam justificar, né, a sua nova colonização no continente não só africano, mas asiático, dizendo assim o seguinte, que um homem branco, ele tinha, né, não podemos esquecer que o Charles Darwin, ele vai ser até um dos responsáveis, vamos dizer aí, né, por essa mentalidade da época aí, porque quando ele cria o livro, né, A Origem das Espécies, ele coloca o homem branco como se ele fosse o mais racional, o mais inteligente e o responsável por trazer esse progresso. Enquanto o homem negro, ele tá ali na base, né, vamos dizer assim, da ignorância. Então, esse fardo do homem branco, ele tentava trazer assim o seguinte, dizendo que o homem branco, ele tinha, né, como o objetivo da sua vida, cristianizar, né, essas populações aqui até então consideradas, vamos dizer assim,
como é que eu posso dizer assim, que estavam cultuando uma religião totalmente errada. Além disso, eles seriam os responsáveis por trazer uma tecnologia, trazer melhores condições de vida, saneamento básico, emprego, né? E em troca, o que eles teriam dessa região? Apenas, né, vamos dizer, esse mercado consumidor e essas matérias-primas aí. Mas claro que tudo seria novamente investido nesse próprio território. Mas a gente sabe que de fato isso daí não ocorreu, né? Claro que algumas nações não vão gostar disso daí. E aí o rei Leopoldo, né, que é o rei da Bélgica, ele vai começar a organizar, vai legalizar isso, né, até para tentar fazer uma conquista e exploração na região do Congo, tá? Mas porque acabou se descobrindo que o Congo tinha muita, vamos dizer assim, pedras preciosas. E ele queria invadir essa região, mas ele queria invadir, né, de uma forma, vamos dizer assim, justificável até porque outras nações não entrassem em guerra. E aí, né, criou-se a Conferência de Berlim, que tinha como principal motivo, né, vamos dizer assim, reordenar o mapa asiático, né, e dividir esse território sem respeitar, né, a questão, vamos dizer aí, linguística, tribal, religiosa, né? E literalmente saíram dividindo aqui em zonas de influência e cada, né, vamos dizer aí, potência europeia ficou com uma região do continente africano, tá? Então eu coloquei aqui no mapa para vocês observarem então como é que ficou essa divisão aí do continente africano. Não podemos esquecer, tá? Que como estamos falando aqui do século XIX, vamos dizer aí já virada do século XX, vai ser até uma das causas que vai acabar, vamos dizendo aí, desencadeando até a própria Primeira Guerra Mundial, né? Porque se a gente for parar para pensar, a Itália e a Alemanha, elas foram as últimas a se unificar e vão acabar, né, vamos dizer aí, tentando conquistar território que já pertencia a outras regiões. Mas isso é assunto, né, para uma próxima videoaula aí. Estamos falando do continente africano, não podemos esquecer, né, da partilha da Ásia, tá? A Ásia também, ela vai ter as mesmas características, tá, do continente africano, só que quem vai dominar vai ser a Inglaterra, a França, a Rússia, a Alemanha, os norte-americanos, né, que a gente já vê que eles já começam a aparecer aí como uma superpotência, e o mais surpreendente é o próprio Japão, que vai se tornar um país imperialista aí, tá? Na Ásia, vai ter dois tipos de imperialismo. Vai ter o que a gente vai chamar que são áreas de influências econômicas, tá? E vamos ter aqui, de fato, a ocupação efetiva. A gente consegue observar que a região da China, né, a Inglaterra ela vai dominar sim, mas principalmente com algumas áreas de influência, tá bom? Peguei esse mapa aqui para vocês observarem e ver como é que vai se dar essa colonização. Então, temos aqui as colônias britânicas, né? Temos aqui as colônias francesas, as colônias americana, temos as colônias portuguesas, tá? Temos a colônia alemã, que dá para observar aqui, temos a japonesa e temos aqui as holandesas, tá bom? Vamos aqui então, não podemos esquecer que grande parte dessa zona de influência aí, né, que a Inglaterra ela conseguiu, vai ocorrer principalmente através da Guerra do Ópio, que eu já contei para vocês, né, na videoaula anterior, tá? O Japão, como é que ele vai se destacar como uma grande potência? Como é que ele vai conseguir pegar colônias, né, que nem dá para observar aqui? O Japão, ele vai se tornar uma potência, principalmente a partir, né, da restauração do Meiji, em que ele vai retirar, né, do poder esses senhores locais, né, esses senhores feudais, e ele vai centralizar tudo através da mão do imperador. Esse imperador, ele vai fazer algo totalmente inovador, que vai fazer o quê? Fazer com que a própria população chinesa, ela vá para outras regiões aí europeias, né, e comece a estudar essas civilizações. Então, principalmente, tentar conhecer, né, a sua tecnologia. Então, o Japão, ele vai se modernizar, né, e ele vai concentrar recursos, principalmente que já tinha a nossa região, e aí sim, né, vai começar a fazer uma revolução industrial, tá bom? Então, a gente consegue observar que o Japão, conforme ele começa a fazer essa revolução industrial, ele começa a observar
que ele precisa de outras zonas de influência, até porque não só ele precisa de mercado consumidor, mas também a população japonesa ela está crescendo muito e ele precisa evacuar esse povo para alguma região aí, tá? E aí, onde começa esse sistema, vamos dizer, imperialista japonês. O que ninguém imaginava e foi uma surpresa muito grande, tá? É que o Japão ele conseguiu ganhar, né, a guerra sino-japonesa. Também vai conseguir derrotar, né, os russos na guerra russo-japonesa e vai conseguir anexar aqui a região da Coreia, que nem dá para vocês observarem aqui, tá? Então, os japoneses, eles estão com uma moral muito grande. Não podemos esquecer que os japoneses, eles vão acabar migrando para algumas regiões, que nem até o próprio Brasil. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas vamos dizer assim, onde concentra a maior colônia japonesa. E esse povo começou a vir em meados de 1908, tá bom? Vamos ver aqui, tá. Uma coisa que eu não posso esquecer é que quando ocorreu a crise de 1929, o Japão foi um dos poucos países capitalistas que não quebrou junto com a economia, tá? E isso fez com que ele se fortalecesse cada vez mais, né? E vamos dizer aí, ser um dos maiores opositores dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo para você, tá bom? Nas próximas videoaulas a gente vem abordando mais assuntos aí, né? Que nem a gente tá, né, já vendo o cenário aí das grandes guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Até o próximo vídeo, turminha. Beijo, beijo, tchau, tchau pra vocês.